carinho e a sua audiência. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Santiago Freire. Ele vai falar com a gente sobre a liberação dos bancos para executarem dívidas de forma extrajudicial. A proposta é conhecida como Marco das Garantias. Por quê, Fernanda? Porque vai reduzir o custo dos empréstimos no país. O efeito imediato é esse. Bom dia, doutor Santiago. Ou ainda vai demorar um tempo? Bom dia, Fernanda. Então, no momento, essa é uma discussão no Senado, então é importante deixar claro aos nossos ouvintes que a gente não está falando de uma lei ainda. A gente está falando de um projeto de lei discutido no Congresso Nacional, que pode dar certo ou não, embora tudo leve a crer que sim, não é à toa que todos estão comentando esse assunto. Hoje, para um banco receber uma dívida de empréstimo, por exemplo, de financiamento, o banco tem que envolver o grupo de advogados, burocracia, porque tudo é na justiça. A execução de um contrato de empréstimo daquele inadimplente, a execução de um contrato de financiamento do inadimplente, ela é exclusivamente na justiça, exclusivamente judicial. A proposta é que de forma extrajudicial, ou seja, fora da justiça, nos cartórios, por exemplo, os bancos possam executar essas dívidas, cobrar essas dívidas. Isso já acontece para financiamento habitacional. Se você comprar um imóvel financiado pela Caixa Econômica, Itaú, Santander, qualquer um, e você não pagar o financiamento do imóvel, da sua casa, o banco pode tomar o imóvel de você, né, pegar o imóvel de você sem processo judicial, tudo via cartório. Isso já é possível e já acontece com frequência no Brasil. A ideia é expandir isso para outros tipos de empréstimos, de financiamentos, de veículos, por exemplo, e outros. A ideia é tirar a burocracia, facilitar a vida dos bancos, claro, e com isso diminuir a taxa de juros. Porque os bancos justificam que as taxas de juros no Brasil são muito altas, porque como a burocracia é muito grande para receber dos inadimplentes, os adimplentes acabam sendo responsabilizados por isso, né? Como o banco tem muita dificuldade de receber dos inadimplentes, deixa a taxa de juros alta. E se for mais fácil para os bancos receberem dos inadimplentes dessa forma, de forma extrajudicial, ou seja, fora da justiça, isso justificaria aí uma diminuição dos custos e, consequentemente, baixaria a taxa de juros no Brasil. Quando a gente diz que as cobranças hoje são feitas via justiça, né? Por exemplo, quando alguém atrasa as parcelas de financiamento de um carro, como é que é o processo? Se uma pessoa atrasa, por exemplo, o financiamento de um veículo, o banco, para poder resolver essa questão, para poder cobrar essa dívida, o banco tem que ingressar com uma ação judicial contra o devedor. Só que, Fernando, isso é um processo burocrático, envolve custo para o banco, envolve um processo judicial, envolve um grupo de advogados. Até que se chegue ali na busca e apreensão do veículo. Até se chegar na busca e apreensão do veículo. Se um banco protocolar uma ação judicial hoje contra um devedor num financiamento de veículo, por exemplo, a depender da sorte do banco, daqui um ano e meio, daqui 2 anos, daqui 3 anos, dependendo da vara que o processo for distribuído, que o banco vai ter o carro apreendido. Quando funciona, né? Que às vezes nem consegue. Então a ideia é facilitar a vida dos bancos nesse sentido, tornar a execução mais rápido para assim melhorar a taxa de juros no Brasil. A gente não sabe se vai funcionar, mas a promessa é essa. Só acredita de fato que isso deva passar? Isso vai passar, eu acredito que sim, porque a força dos bancos no Congresso Nacional é imensa, né? Então vai passar. Agora, sendo muito franco aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu não acredito que isso vai diminuir em nada a taxa de juros. Eu também tenho essa suspeita. Quando a reforma trabalhista foi aprovada, que foi horrível para os trabalhadores, inclusive o atual governo até promete revogá-la, né? Quando a reforma trabalhista lá no governo Michel Temer foi aprovada, a promessa é que isso estava sendo feito para aumentar o número de empregos, para ampliar as vagas de emprego no Brasil. A reforma trabalhista foi aprovada, ela já fez aniversário de 5 anos e até hoje a gente não viu nada, a gente não viu nenhuma ampliação de empregos por causa da reforma trabalhista. Então a justificativa de que os bancos vão poder fazer a cobrança extrajudicial para diminuir a taxa de juros, para poder melhorar o financiamento dos adimplentes, ou seja, daqueles que pagam em dia, isso é bobagem, na minha opinião. Um outro receio é de como é que isso afetaria os pequenos devedores, né? Mas aí os bancos argumentam que vão se dedicar principalmente à recuperação de créditos ali acima de R$100 mil. Os bancos, eles já fazem isso. Eles já dão prioridade para receber as dívidas maiores. É claro que para o banco é muito mais interessante tentar receber do inadimplente que deve mais do que para o inadimplente que deve menos. Até mesmo porque uma pessoa que pegou emprestado ali 20, 30 mil reais
Pode parecer muito dinheiro para uma pessoa física, mas para o banco é um capital quase que insignificante, né? Agora, a promessa do banco é essa, que eles só vão se dedicar a execuções acima de R$100 mil, como você acabou de comentar, logo não prejudicaria aí as pessoas mais humildes. Mas é só uma promessa, na prática a gente não sabe se vai acontecer ou não. Essa de fato é uma grande preocupação, né? Porque pelo menos no Brasil eu nunca vi nada diminuir, né? Não seria diferente com a taxa de juros, principalmente se falando de bancos, né? Que são instituições que têm um poder muito grande no Congresso, como o próprio Santiago trouxe, né? E são instituições que pouco se importam com quem está devendo ali, quer receber o dele, né, Santiago? No Brasil, a gente tem a cultura do empréstimo, a gente tem a cultura do parcelamento. Você pode pegar aí qualquer servidor público, seja ele com baixa remuneração ou servidores públicos que têm altíssimas remunerações. A grande maioria tem empréstimo consignado, por exemplo. Pegue pensionistas e aposentados pelo INSS. A grande maioria tem empréstimo consignado. Então, no Brasil, empréstimo, pegar dinheiro emprestado, é cultural. As pessoas têm essa cultura. Logo, eu entendo, eu imagino, embora não seja economista, né, o ideal seria um economista comentar esse aspecto da lei, mas eu entendo que isso estimula, sim, para que os bancos mantenham os juros altos, porque é uma relação de oferta e demanda, claro. E uma das mudanças propostas é que o mesmo bem possa ser usado como garantia em vários empréstimos. É facilitar o acesso ao crédito. Né? E que interesse eles vão ter de diminuir juros, né? Porque hoje eu posso vincular um bem para cada empréstimo. Então, se eu der um imóvel de garantia, aquele imóvel está amarrado àquele empréstimo X e eu não posso fazer um segundo empréstimo dando aquele imóvel como garantia. O plano é que eu possa vincular um mesmo bem, um imóvel, por exemplo, a empréstimos ou financiamentos diferentes. A Fernanda foi muito cirúrgica no que ela falou. A ideia é ampliar o crédito. Olha, o Wendel Dutra, o nosso ouvinte, disse o seguinte, bom dia a todos da bancada, porém quando fazemos um financiamento, se paga um seguro enfiado a goela abaixo do cliente, toda vez tem um seguro já para isso, né? E quem não paga, a seguradora acaba e paga, o banco nunca perde. E agora eles vêm com essas historinhas de que vão tentar facilitar. É o Wendel Dutra da região noroeste. E geralmente todo seguro tem ali todo empréstimo tem um seguro embutido mesmo, né, Santiago? A grande maioria dos empréstimos, que 95% eu diria, dos empréstimos e financiamentos no Brasil tem seguro. Mas esse seguro é para outra coisa. O seguro não é para aquele que de forma deliberada não paga o seu empréstimo e se torna devedor. O empréstimo é para quem se torna inválido, incapaz, a seguradora cobre, perde o emprego, falece, né? A quitação em caso de óbito. Agora, o inadimplemento voluntário, né? Aquela pessoa que deixa de pagar porque quis, não por uma situação específica na vida dela, não tem seguro que cobre isso não. Santiago, na prática, falando direto pro nosso ouvinte, o que vai acontecer assim de forma mais clara? Ou seja, eu comprei um carro e de repente não consegui pagar esse carro. Eu posso perder esse carro de forma mais rápida agora? Muito rápida. De forma bem objetiva. Eu comprei um carro, financiei o carro com um banco X. Eu deixei de pagar as parcelas. Ao invés do banco ingressar com uma ação judicial para poder receber essa dívida de mim e me tomar o carro através de uma busca e apreensão, o banco vai poder fazer isso de uma forma muito simples, através de cartório, por exemplo, sem envolver justiça, sem envolver processo judicial, nem nada. Vai ficar muito rápido e muito fácil para os bancos. E não é só veículo. Eu fiz um empréstimo e não fiz o pagamento desse empréstimo, de algumas parcelas. Também via cartório, o banco vai poder receber essa dívida sem envolver justiça, sem envolver processo judicial. Vai ficar muito mais rápido e muito mais simples para os bancos receberem as dívidas deles. Me surge uma dúvida aqui, Fernanda. E se de repente eu peguei ali R$20 mil emprestado para abrir um negócio, eu não consegui manter esse negócio e também não tenho o dinheiro, como é que o banco vai receber isso? Ele pode aí entrar com pedido de algum bem meu? A ideia é que tudo seja feito via cartório. Hoje, para que o banco tome um imóvel seu, por exemplo, um veículo, algum bem seu em caso de dívida, ele precisaria de um processo judicial e um juiz de direito autorizar que aquele imóvel seja penhorado. O plano é que o cartório, o banco vá no cartório, faça uma pesquisa se você tem um imóvel no seu nome, por exemplo. E ali já faz uma apreensão, uma penhora do imóvel sem precisar de justiça nem nada. Eita! Eita mesmo. Viu?
Eita. Tá vendo como é que vai ser? Ficou complicado, né? É, É assim, dizem que vão facilitar para uns, mas fica um pouco complicado, porque... Bom, 9h15, vamos fazer o seguinte...